Olá pessoal, saudações a todas e a todos, aqui é o professor Tiago e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula prática sobre extração de informações a partir de cartas topográficas do mapeamento sistemático brasileiro. Anteriormente vocês tiveram a aula de mapeamento sistemático brasileiro, aprenderam como acessar as cartas para um determinado local e hoje então a gente vai ver como extrair algumas informações relevantes aí de cartas topográficas, especificamente em escalas 1 para 25.000, tá certo? Como essa aqui, por exemplo. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, que a gente pode observar, é que toda carta do mapeamento sistemático brasileiro possui um título. Normalmente esse título ele vem na parte superior central da carta. Então, por exemplo, essa carta aqui tem como título Brasília NE, em referência, né, ao local, cidade de Brasília, e o quadrante na escala 1 para 25.000 que a gente verificou lá na aula de mapeamento sistemático com relação à questão do índice de nomenclatura, tá certo? Então tá aqui, esse aqui é o título da carta. Segundo ponto, pessoal, questão de escala numérica e escala gráfica das cartas, né? Normalmente aqui no canto superior esquerdo vem indicando a região e também aqui a escala numérica. Também vocês podem observar que lá na legenda aparece tanto a escala numérica quanto a escala gráfica. Né? Isso, vamos aqui chegar lá embaixo. Está aqui, ó, 1 para 25.000. E aqui, por exemplo, então, a escala gráfica montada para essa carta 1 para 25.000, tá certo? Bom, vocês podem observar aqui o seguinte, pessoal, há uma subdivisão, né, de 1.000 em 1.000 metros aqui, e desse lado esquerdo tem-se uma subdivisão em 10 partes iguais aí de 100 metros, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, ó, eu estou usando o Foxit, tá? É altamente recomendável que vocês utilizem esse software, ok? E eu estou trabalhando então com essa carta aqui em formato PDF, tá? E aqui dentro do Foxit, então, eu vou aqui na aba Comentar, tá certo? E eu tenho aqui então a ferramenta Medir. Quando eu abro aqui essa ferramenta, eu tenho a opção de medição de distância, de perímetro e de área, ok? Vou clicar aqui então em distância, tá certo? Ele vai abrir aqui na lateral aqui direita aqui uma janelinha, tá? Um espaço. E conforme vocês podem ver aqui, ó, tem a proporção de escala de centímetro para uma outra unidade qualquer aqui que eu posso escolher, ok? Bom, eu conheço a escala da carta aqui pela informação numérica 1 para 25.000, porém eu vou fazer a calibração aqui das medições, tá? Para extrair medições aqui a partir dessa carta de acordo com a escala gráfica. Isso porque, pessoal, no processo de digitalização da carta, pode ser que algum tipo de efeito de escala possa ter ocorrido. E aí as distâncias podem estar alteradas com relação a essa escala gráfica aqui, a essa escala numérica aqui. Por isso é interessante que a gente trabalhe sempre com a escala gráfica, tá certo, pessoal? Bom, como é que eu faço então a calibração aqui da medição de distâncias utilizando essa escala gráfica aqui, né? Vamos lá, eu vou clicar aqui então aqui nesse botão aqui, ó, que é a ferramenta para calibrar a medição de distâncias, tá? Então a gente dá um OK aqui. Vou dar um zoom aqui, ó, no intervalo, por exemplo, entre 0 e 100 dessa escala gráfica aqui, tá? E vou então aqui clicar uma vez em cima do zero, tá? Bem alinhadinho aqui com zero, ó. E vou com essa linha azul seguir aqui, tá meio inclinado, né? Vocês podem notar que está meio inclinado, vou seguir aqui o alinhamento até a distância aqui 100, tá? Então aqui bem no meio do 100 aqui, vou dar um clique, ó, e ele automaticamente vai abrir essa janela de calibração. E como eu sei que tem 1.000 metros aqui a informação na carta, eu vou colocar exatamente aqui, ó, 1.000 e vou escolher aqui a unidade em metros, ok? Dá OK. E aí eu já tenho então aqui a medição de distância calibrada no Foxit, tá certo? Então, por exemplo, pessoal, quando eu estiver aqui medindo, ó, distância entre dois pontos aqui quaisquer, ó, meço aqui a distância entre dois pontos, por exemplo, aqui, eu já saio com o valor aqui embaixo, ó, conforme vocês estão vendo, 571,02 metros, tá certo? E aqui a distância que eu percorri, né, em centímetros aqui para fazer a calibração, ok? Então, vamos dar um Ctrl Z aqui para voltar. Essa seria aí a forma de calibração para a gente estar utilizando a escala gráfica ao invés da numérica, aí, uma vez que ela é mais confiável, tá certo? Vamos dar um Hash aqui para sair, para desabilitar a ferramenta.
Vamos dar uma olhada também na questão de projeção cartográfica, pessoal. Também aqui na legenda está informada aqui a projeção utilizada nesse documento cartográfico, nessa carta topográfica. Ó. Projeção universal transversa de Mercator, a projeção UTM que vocês viram anteriormente, tá certo? Bom, a gente viu lá, vocês viram que no caso de uso da projeção UTM, eu tenho que ter informação do fuso, né? E aí eu posso localizar o fuso tanto pelo número do fuso ou saber o fuso a partir do meridiano central. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a indicação origem da quilometragem UTM, Equador e meridiano 45 graus oeste de Greenwich. Isso quer dizer, então, que essa carta aqui está no fuso que tem o meridiano central menos 45 graus ou 45 graus oeste. E se vocês fizerem a continha lá com aquela equação do fuso, vocês vão chegar no valor de 23. A gente estaria aqui no fuso 23. Tá certo, pessoal? Com relação às coordenadas do espaço aqui dessa carta, né? A gente pode ver aqui nos cantos, a gente tinha visto lá na aula de mapeamento sistemático, a gente tem informação. Em cada canto aqui, cada quina, né, do desenho aqui da carta, tem informação de latitude, aqui então eu tenho menos 15 graus, 52 minutos e 30 segundos, tá? E longitude 47 graus, 45 minutos 00 segundos. É importante a gente falar também que tem as coordenadas UTM, né, que a gente tem o graticulado da carta, né, chamado de Canevas, esses quadradinhos aqui, né? E ao longo aí das linhas desses quadradinhos aqui na borda a gente tem as informações das coordenadas UTM. Então aqui, por exemplo, ao longo dessa linha eu sei que eu tenho a coordenada este do sistema UTM 204 mil metros, tá certo? Aqui 205 mil metros, por exemplo, tá? E também na direção norte, né? Na direção norte eu também tenho aqui, ó, ao longo das linhas do Canevas, as indicativas aqui das coordenadas UTM N norte, né? 8.243.000 metros, 8.244.000 metros e assim por diante. Ó. Observem que todas as linhas aqui do Canevas, quando encontram as bordas da carta, aí tem a indicativa das coordenadas UTM. Pessoal, no meio do caminho também, a gente viu aqui que na borda, né, tem a coordenada geodésica aqui de latitude, por exemplo, né? E se a gente seguir aqui ao longo do meridiano, a gente tem aqui os intervalos também em latitude, ó, né? A gente tinha aqui embaixo, ó, vamos voltar aqui para vocês verem, ó. A gente tinha aqui menos 15 graus, 52 minutos e 30 segundos, agora a gente tem menos 15 graus, nesse tracinho aqui, menos 15 graus, 50 minutos e 00 segundos, tá? E assim por diante, vocês vão ver que tem outras marcações, ó, 47 minutos e 30 segundos, né? E isso até chegar então na borda, no canto aqui superior direito, por exemplo. Tá? E se a gente for então aqui nos quatro cantos, vocês vão ver que nos quatro cantos tem as informações de coordenadas geodésicas e também tem aí as coordenadas UTM ao longo das linhas do canevado graticulado, tá certo? Então tá aí as coordenadas que vão servir para a gente interpolar as coordenadas de pontos dentro aqui do espaço da carta, tá certo? Pessoal, com relação ao índice de nomenclatura do mapeamento sistemático, conforme a gente viu lá na aula, sempre é padrão no canto superior direito. Tá? Então está aqui folha, essa folha aqui é a SD 23YC, 4 em algarismo romano, 3 em algarismo arábico, NE. Que a gente inclusive utilizou essa mesma nomenclatura como exemplo na aula lá de mapeamento sistemático, né, de índice de nomenclatura do mapeamento sistemático. Bom, aqui embaixo também a gente vê a nomenclatura do mapa índice, né? Então, seguindo aí o padrão para as escalas 1 para 100.000, a gente tem de 1 a 3.336, perdão, 3.036, e essa aqui seria a carta 2.215, conforme a gente viu, para 1 para 50.000, né? Para sair de 1 para 100.000 e ir para 1 para 50.000, a gente tem a 1, 2, 3 e 4, então tem aqui o número 3, e para 1 para 25.000 a gente tem NO, NE, SO e SE aqui, então a gente está aqui a Nordeste, né? No canto Nordeste aí não para 25.000, tá certo? Bom, pessoal, e se eu quiser saber, então, a carta lateral, né? Estou trabalhando aqui, por exemplo, né, numa região, estou com um projeto aqui de engenharia aqui numa região aqui, e esse projeto extrapola aqui os limites de representação dessa carta topográfica, de maneira que eu precise, então, trabalhar junto aqui com a carta a leste dessa aqui, imediatamente
a vizinha, né, a leste aqui dessa carta aqui. Como é que eu vou saber o índice de nomenclatura ou o mapa índice, né, para que eu possa entrar no banco de dados do IBGE e obter a carta? Ó, pessoal, não tem problema. Eles colocam aqui também, ó, nas legendas, né, na legenda, no espaço de legenda aqui, o índice de nomenclatura, o mapa índice, na verdade, das cartas vizinhas. Ó. Então eu posso verificar, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver com uma obra aqui no cantinho, né, extrapolando aqui para leste, eu vou precisar dessa carta aqui, ó, de título Rio Paranoá, que é no mapa índice, seguindo a nomenclatura de mapa índice, né, MI 22154NO. Pessoal, basta ver aqui que todo mundo está com MI 2215, né, que se eu fosse levar lá para o índice de nomenclatura, né, daria exatamente aquele SD 23, né, YC4, que até aqui seria 1 para 100 mil. Tá certo? Então bastaria eu pegar a informação de mapa índice, traduzir aqui para o índice de nomenclatura e, por exemplo, acessar lá o portal de mapas lá e conseguir a carta ao lado aqui, por exemplo, lá do leste. Tá certo, pessoal? Outra questão aí também, pessoal, sistema de referência terrestre, conforme a gente comentou, né? O mapeamento sistemático brasileiro aí tem cartas que utilizam aí o Córrego Alegre, né? Tem cartas que utilizam o SAD 69 e o IBGE tem produzido cartas também em Sirgas 2000. Vamos dar uma olhada aqui, também está na legenda, ó, Datum horizontal, que é o nosso sistema de referência terrestre, SAD 69, tá certo? Assim como o Datum vertical aqui seria relacionado ao marégrafo lá de Imbituba, o Datum vertical de Imbituba, lá no porto de Imbituba, em Santa Catarina. Certo, pessoal? Então, informação de sistema de referência terrestre. Equidistância de curvas de nível, olha só aqui, ó. Está marcado para a escala 1 para 25 mil, a gente tem equidistância de 10 metros, né? Sendo que de 4 em 4 curvas a gente tem uma curva mestra, né? Vamos dar um zoom aqui para vocês observarem bem, ó. Então aqui vejam as curvas mestras, onde são marcadas os valores de altitude ortométrica aqui. Então, por exemplo, a gente tem 1100 ao longo dessa curva mestra aqui mais espessa, né? E aqui, por exemplo, a gente tem 1050. Né? Como é que a distância das curvas de nível é de 10 em 10 metros, então a gente consegue tirar os valores das curvas aqui intermediárias, né? Então aqui a gente tem 1100, aqui nessa linha teria 1090, aqui 1080, 1070, 1060, até chegar nessa curva mestra aqui de 1050 metros. Ok? Bom, se eu marcar um ponto qualquer aqui entre duas curvas, vocês já aprenderam anteriormente que através de traçar aqui uma linha, né, de um traçado de linha aqui entre duas curvas de nível, eu posso interpolar então o valor de altitude para um ponto, né, entre duas curvas de nível. Aí, tá? Com relação à forma de produção da carta, pessoal, e o respectivo ano, né, da execução das fases, também tem informação aqui na legenda. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui cobertura aérea, né, indicando para a gente que essa carta ela foi feita por aerofotogrametria. Né? Uma câmera instalada a bordo de uma aeronave, né, foi fotografando e através de todo um processamento fotogramétrico, né, de um tratamento fotogramétrico, chegou-se então a esse documento cartográfico. Tá? Então aqui a gente vê as diferentes fases, né, do processo fotogramétrico, desde a cobertura aérea até a impressão, e aqui a gente vê então as datas, né, pelo menos a informação de ano aqui de obtenção de cada produto.